Hoje, dentro do nosso curso, nós vamos ver um conceito que é importante no contexto da termodinâmica, que é o conceito de entropia. Entropia está associado com a desordem de um sistema. Um sistema que tem muita ordem, ele tem uma entropia baixa. Um sistema que tem pouca ordem, muita desordem, ele tem uma entropia alta. Então vamos dizer assim, imagine que você tem um batalhão de soldados marchando. Todo mundo que já assistiu uma marcha, um desfile, sabe que ali tem um monte de ordem. Todos os seus componentes estão em posições muito pré-determinadas, fazendo um movimento muito pré-estabelecido. É uma ordem completa. Tanto é que eles chamam disso a ordem. Não, estão em ordem. Aí agora imagine que o sargento dá um assobio e fala, desfazer a ordem. Cada um vai para um lado. Então, no momento você tinha algo muito bem organizado, no outro você tem algo completamente desorganizado, gente indo para todo lugar. O que aconteceu nesse momento? Houve o estabelecimento da desordem e em termodinâmica nós temos uma função que nós vamos definir que ajuda a caracterizar isso. A entropia do sistema é algo que quando cresce, a desordem está crescendo. Tá certo? Muito bem. Eu vou imaginar uma situação interessante aqui. Vamos dizer que nós temos uma sala, que aqui está representada por esse quadrado, e no interior da sala, alguém coloca aqui um frasco de perfume. Então nós temos uma sala, aqui tem um frasco de perfume que contém um perfume muito bom. E a sala, na verdade, ela tem ar, não tem nenhum aroma. Isso significa que as moléculas que estão dentro do frasco de perfume não estão na sala. Elas estão aqui dentro. Então, se você olhasse, é como se ela estivesse numa situação, num estado que a gente chama, mais ordenado. Elas estão limitadas no espaço. Aí vem alguém e remove a tampa do perfume. O que vai acontecer? As moléculas que inicialmente estavam contidas numa região do espaço muito pequena, agora vão ocupar uma situação do espaço muito maior. Na sua opinião, aumentou ou não a desordem do sistema? Veja, era fácil identificar duas regiões. Existia uma ordem, uma que tem e uma que não tem a molécula de perfume. Agora não, se misturou tudo. Então, esse também é um caso onde a desordem foi instituída e certamente essa função, que normalmente nós vamos abreviar pela letra S, histórico, a definição da entropia pela letra S, aumentou no sistema essa desordem, aumentou essa liberdade das moléculas irem para todo lugar. E associado com esse estabelecimento da desordem, aconteceu algo interessante, não é? Aconteceu que estabeleceu aqui uma situação que ela é de irreversibilidade. Imagine que eu vou fazer o contrário agora. Eu vou começar. Nós vimos o processo do perfume se espalhando por toda a sala. Agora eu vou começar com uma situação que é o seguinte. O frasco de perfume não tem nenhuma molécula de perfume. Todas as moléculas de perfume estão aqui na sala. Um aroma gostoso, tudo isso. E eu vou agora... Então veja, aqui não tem nenhuma molécula de perfume. Vamos supor que tem ar puro aqui dentro. E agora eu vou pegar e vou abrir o frasco. Aí eu vou perguntar para vocês, se você ficar esperando, você acha que facilmente essas moléculas de perfume vão voltar para o frasco? Acho que não, né? É difícil. Portanto, essa situação é uma situação de irreversibilidade.
reversibilidade. Os processos termodinâmicos que normalmente vêm seguido de um aumento da entropia, eles naturalmente sozinhos não se revertem. Tá certo? Então, o aumento da entropia, normalmente a gente fala que o aumento da entropia do universo, claro que aqui é uma parte do universo, tem todo o resto, mas que nós não tocamos. Então, o aumento da entropia nessa parte constituiu um aumento da entropia do universo. E nessa situação, há irreversibilidade. Eu não consigo reverter o processo. E, normalmente, no universo, quando aumenta a entropia, você tem processos irreversíveis que não dá para você retornar à situação inicialmente como estava. Isso acontece também com as máquinas térmicas. A máquina térmica está lá realizando um trabalho, mas eles estão botando desordem em algum lugar, jogando calor lá para o meio ambiente, para a fonte fria, tudo aquilo está acontecendo, alguém está aumentando a desordem. Quando você fecha um ciclo, não foi de graça. Houve um aumento da entropia do universo como um todo, não é? Que no nosso caso nós olhamos isso, né? E o resto, o universo é o resto todo. Aumentando aqui, aumenta do todo, porque ele é parte do todo. Então, o conceito de irreversibilidade é um conceito extremamente importante, porque tem a ver com uma certa direção de ocorrência dos eventos no universo, inclusive, né? O pessoal diz que é difícil você inverter a seta do tempo, porque você tem muitos processos reversíveis que você não consegue. Custaria muito mais do que custou naquela situação para você de alguma maneira reverter. Então, você vê, né, o estabelecimento da desordem e o aumento da entropia que está quantificando a desordem, ele de alguma maneira está associado um pouco com as irreversibilidades. Muito bem. Agora, a entropia é uma função, ela caracteriza um determinado, por exemplo, na sala que eu mostrei com o perfume, quando o perfume estava no container, no frasco, e não havia na sala, é um estado. A hora que o sistema evoluiu para estar populando com moléculas de perfume todo o ambiente, é outro estado do sistema, tá certo? E, na verdade, cada um desses estados tem uma função muito bem determinada de entropia, caracterizando aquela ordem toda, tá certo? E então a gente chama a entropia uma função de estado. Ela de fato caracteriza, se você saiu de um ponto e chegou no outro, não importa como você foi de um lugar a outro, né? A variação da entropia ela é fixa. Ou seja, ela depende só do estado inicial e do final. Essas são as funções que a gente chama função de estado e que nós temos várias em termodinâmica. Mas mais importante do que ficar definindo o que é uma função de estado é tentar entender a física da entropia associada com isso. Do ponto de vista termodinâmico, a gente tem uma forma de quantificar a entropia. Tá, se eu tiver processos que acontecem de forma reversível ou de forma quase estacionária, que nem a gente falou lá, tá certo? Então, a variação da entropia, ela pode ser quantificada. Aliás, existem muitas personalidades na física que conseguiram definir a entropia, porque definir a ordem do sistema tem que ter maneiras importantes, principalmente porque envolve estatística, né? Aquelas moléculas, elas não estão fixas no espaço. Quando elas ocuparam as moléculas de perfume, quando ocuparam a sala toda, não estavam fixas no espaço, elas estavam zanzando para todo lado. Então você vê, envolve aí um monte de estatística e realmente a chamada mecânica estatística é que nos permite definir de forma adequada essa função. Mas a termodinâmica permite que a gente meça a variação da entropia num sistema. E a variação da entropia num sistema, quando é uma variação infinitesimal, ela é, de fato, o quanto de calor o sistema teve que receber dividido pela sua temperatura.
Se você está fazendo uma transformação no sistema e para isso houve a transferência de um calor, portanto você vê, né, dq, a variação de calor não é uma função de estado, assim como não é a temperatura. Porém, a razão delas é uma função de estado. É algo que independe de como você fez esse delta, ele vai ser sempre igual. É uma coisa importante. E essa é a maneira que nós temos para termodinamicamente determinar essa função. Essa função, obviamente, ela vai ser expressa como as outras em termos de energia. Na verdade, ela é energia por temperatura, né? E eu, na aula que vem, eu vou mostrar algo importante nas transições de fase dos materiais, que você vai dando calor, a entropia vai aumentando, daqui a pouco o que era sólido, que tinha ordem, vira líquido, que tem mais desordem, se continuar dando calor, daqui a pouco, em etapas infinitesimais, como é o que está aqui, vira gás. E acumulou-se uma entropia muito grande. Agora, eu posso fazer o contrário, eu vou retirando o calor e a entropia vai diminuindo. Você vê que a entropia tem sinal, ela pode aumentar ou diminuir, né? A variação da entropia tem sinal, isso que eu quero dizer, né? Como é a energia interna, como é o calor de um modo geral, ou mesmo o trabalho, como nós aprendemos, eles têm sinais para indicar a variação entre o inicial e o final. Ou você cedeu ou você recebeu. Então essa é uma definição termodinâmica importante, que ela permite que a gente quantifique a entropia de um sistema. Muito bem, vamos pegar agora, vamos fazer o seguinte. Essa entropia, né, você pode ter um dq feito de uma forma reversível, tá certo? Que ele pode ser maior que zero. Obviamente a temperatura é absoluta, né? Então, quando você chegar no zero aqui, né, a coisa é mais complicada. Mas o dq pode ser positivo, o que vai indicar que você aumentou o ΔS, portanto o ΔS é positivo, e aqui aumentou a desordem, ou diminuiu a ordem. Então, quando você fez um processo desse tipo no sistema, você simplesmente contribuiu para aumentar a desordem. Mas a quantidade de calor que foi transferida ao sistema de forma reversível, step por step, quase estacionária, ela pode ser negativa também. Isso vai significar uma variação negativa da entropia, já que a nossa temperatura é sempre positiva. E isso aqui significa uma diminuição da desordem. Lidar com a entropia é interessante porque muitas vezes você olha o sistema como um todo. Num subsistema pode estar diminuindo, mas no universo como um todo, né, para você diminuir a entropia de um sistema, aumentar a ordem ali, a entropia do todo lá tem que aumentar, né, do universo. Por isso que a gente diz que uma das leis importantes da termodinâmica é que a entropia sempre aumenta. A entropia sempre tende ao máximo num sistema termodinâmico. Muito bem, então essa é a definição de entropia, tá certo? Existem métodos matemáticos que nós empregamos num curso mais avançado para chegar a essa relação aqui, mas não é o que nós vamos fazer. Nós vamos simplesmente pegar algumas situações físicas agora e vamos tentar, de alguma forma, quantificar a desordem do ponto de vista de quantidade, né? Nós trabalhamos com a constante R dos gases, temperatura, volume, pressão. Nós queremos quantificar baseado nessas grandezas. Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora aqui é pegar algumas situações físicas que permitam que a gente quantifique, calcule a entropia. O meu primeiro exemplo aqui de entropia é o gás ideal. Vamos supor que eu tenho um gás ideal. Eu tenho esse gás contido aqui no sistema, está aqui o gás. Eu vou ceder calor aqui, então vou ceder uma quantidade de calor de forma
reversível, de quase estacionária, tudo aquilo que nós discutimos em aulas anteriores. E quando eu faço isso, né, eu, de alguma maneira, né, então tem o gás, eu cedi um calor, esse gás está a uma certa temperatura neste momento, então eu vou aplicar as leis que eu conheço aqui, tá certo? Então vou mudar de cor, eu vou pegar, esse gás vai ter uma variação da sua energia interna, e essa variação da energia interna, como nós aprendemos, aqui no caso vai ser o valor desse ΔQ, e também existe um trabalho que esse sistema vai poder realizar, que é o ΔW, que aqui vai ser feito sobre o gás, né? Porque provavelmente quando eu der esse calor, eu vou ter que, de alguma maneira, exigir que haja uma alteração no gás. Muito bem. Nós sabemos que a variação da energia interna, como nós definimos, é a capacidade térmica vezes dt. Tá certo? Isso continua sendo o dQ, que no caso seria menos PdV, que é o trabalho. Se o sistema vai aumentar ou diminuir, vai depender de como é feito. Muito bem. Veja, aqui ainda não me permite chegar onde eu quero. Portanto, o que eu vou fazer é substituir a pressão por nRT. Então eu tenho CV dt é igual a dQ menos nR, imagine que aqui no gás eu tenho uma quantidade N de mols, RT, dV sobre V, porque no lugar da pressão é nRT sobre V. Tá certo? Agora eu vou dividir tudo por T. Então eu vou dividir por T aqui, vou dividir por T aqui e vou dividir por T aqui. Então tem essa expressão. Esse aqui é o ds. Tá certo? Então o ds nada mais é do que CV dt sobre T mais NR dV sobre V. O que mostra que a variação da entropia pode ter causa em duas variações distintas. Ou a temperatura está variando ou o volume está variando. Essas são as duas maneiras de você variar a entropia do sistema aqui, que é o que nós equacionamos aqui com a definição da entropia. Muito bem. Eu não sei, claro que a capacidade térmica a volume constante, ela pode até ter dependência com a temperatura, porque nós pegamos aqui. Mas vamos assumir que ela não dependa da temperatura, tá bom? Então eu posso integrar agora essa equação, tá certo? Então eu vou criar um espaço aqui em cima, eu vou pegar e vou integrar essa equação. E o que eu tenho? Eu tenho que a integral de ds é ΔS. Integral de quê? Bem, aqui quando eu fiz essa transformação no gás, o gás provavelmente foi de uma temperatura T1 para T2 e o volume provavelmente foi de um volume V1, pode ter ido de um volume V1 para V2. Portanto, ΔS integrando, todo mundo sabe que é a integral de dt sobre T, aqui fica CV, integral de T1 a T2 de dt sobre T, mais NR vezes a integral de V1 a V2 de dV sobre V. Esses são logaritmos, de tal maneira que a variação da entropia, ela é CV logaritmo de T2 sobre T1 mais NR logaritmo de V2 sobre V1. Essa é a variação da entropia do gás. Essa é uma variação que, se positiva, disse que o sistema aumentou sua desordem. E que, se for negativa, o sistema está mais ordenado. Pelo menos o sistema que eu estou olhando. Tá bom? Muito bem. Então, veja. De um gás ideal, nós já estamos vendo que a forma natural de expressar a entropia vai ser através de temperatura e volume. Essas são, de alguma maneira, variáveis naturais para expressar, porque eu acabei deduzindo aqui, dessa maneira que eu coloquei, que variações da entropia podem vir da variação da temperatura ou da variação do volume
de um gás. Tá certo? Essa é uma expressão importante porque ela, de alguma forma, caracteriza, né, essa função ordem do sistema. Então eu vou pegar essa expressão, vou deixar aqui, então nós temos aqui um gás ideal, e nós aprendemos aqui que a variação da entropia quando se faz uma transformação, ela é praticamente o CV logaritmo de T2 sobre T1 mais NR logaritmo de V2 sobre V1. Tá certo? E agora eu vou aplicar essa relação em algumas situações. Primeira situação que eu queria pegar aqui é a situação da expansão livre de um gás. É mais ou menos aquilo que eu fiz quando eu comecei a aula, né? Só que agora eu vou fazer de uma forma controlada. Eu vou botar aqui um recipiente, vou botar outro recipiente e vou colocar aqui uma válvula que eu posso virar, né? Aqui é uma válvula. E eu vou botar gás aqui dentro. Então eu tenho gás do lado esquerdo aqui do recipiente. E do lado direito eu tenho vazio, tenho vácuo. Num determinado instante, eu vou pegar e vou abrir a válvula. Então agora eu vou abrir a válvula. Então inicialmente eu tenho um determinado volume, V1. E o gás está a uma temperatura T1. Quando eu fiz a expansão, se você voltar lá, você vai ver que se o sistema está bem isoladinho e tudo isso, não aconteceu variação da temperatura. Então a temperatura aqui continua T1, só que agora o volume é V2. E agora o gás expandiu-se para as duas livremente. Porque não há trabalho, lembra, né? Não há trabalho, o sistema está isolado, não vai poder trocar calor. Tá certo? Então essa expansão livre faz com que esse termo aqui seja zero, porque T2 igual a T1. E faz com que o ΔS seja igual a NR, que tem um certo número de mols de gás, logaritmo de V2 sobre V1. Então a expansão de um gás livre, ou então a expansão livre de um gás, leva a um aumento da temperatura que escala com o logaritmo da razão dos volumes. Tá certo? Esse é um exemplo de um gás e a expansão livre do gás. Eu vou fazer mais um exemplo que é transferência de calor, porque a gente fala muito em máquinas térmicas, né? Então eu vou pegar um exemplo de transferência de calor. Então você tem uma fonte quente, T quente. Aqui você tem uma fonte fria, T frio. E vai haver uma transferência de calor aqui da fonte quente para a fonte fria. Muito bem. Obviamente, para a fonte quente, para o sistema quente, ele vai ter uma variação de entropia. ΔS da fonte quente. Estou olhando agora o sistema como um todo, obviamente. A fonte quente, ela vai perder calor. Portanto, é menos Q sobre temperatura quente. Alguém está mantendo a temperatura quente. E a temperatura fria de tal maneira que, nesse meu exemplo, o calor está fluindo da fonte quente para a fonte fria. Então, essa é a variação do calor, da entropia para a fonte quente. E para a fonte fria? Para a fonte fria, a entropia também, só que ela está ganhando calor. Então é Q sobre T frio. E a variação total da entropia, ΔS total, ou ΔS do universo aqui, tá certo? É igual a ΔS quente mais ΔS frio. Acho que todo mundo entendeu, é bem simples. Que é igual, portanto, o ΔS desse processo de transferência de calor, ele é igual, quando você somar esse com esse, obviamente dá a quantidade de calor trocada, 1 sobre a temperatura fria, menos 1 sobre a temperatura quente. Ou seja, ΔS numa troca de calor entre corpos quentes e frios é igual a Q vezes T quente
menos T frio dividido pelo produto deles. Tá certo? Ou seja, aqui a gente aprende uma lição importante, que para a transferência de calor, o aumento da desordem do sistema é proporcional à diferença da temperatura dividido pelo produto. Mas a diferença é essencial, tá certo? Então, se isso aqui tiver mais quente e isso aqui mais frio, a transferência, a variação da entropia vai ser ainda maior, tá certo? Claro que nós estamos dividindo aqui pelo produto, isso tem que ser levado em conta, não é só a proporcionalidade. Mas é uma conta interessante, porque quando eu estou transferindo calor, a entropia total do sistema, do universo. Ah, mas como isso acontece, professor? Pô, alguém vai ter que estar aqui mantendo calor aqui, tirando daqui, e isso causa um aumento total da entropia aqui dentro. Muito bem, então nós aprendemos a variação da entropia, o conceito de entropia, e calculamos em algumas situações. Na próxima aula, nós vamos fazer mais exercícios sobre essa parte final do nosso curso, onde nós analisamos a termodinâmica. Então vamos aplicar um pouquinho agora do conceito de reversibilidade, de entropia para máquinas térmicas, tá certo? De um modo geral, tanto o refrigerador quanto a máquina que faz trabalho, para que a gente possa também ter mais aqui um quantificativo para essas transformações que acontecem no nosso mundo termodinâmico. Até lá!